primeiro lugar, o convívio com pessoas afins e que estão, portanto, imbuídas do mesmo profundo e verdadeiro desejo de guiar sua vida pelos seus mais remotos e profundos sentimentos é a melhor coisa que nós podemos fazer para nós mesmos. Ou seja, na medida em que nós transformamos nosso ciclo de relações pessoais em pessoas que estão comprometidas com a mesma ideia, caminhar junto é mais fácil, sem que ninguém tenha que explorar ninguém, mas a solidariedade espiritual nessa busca, isso é muito legal. Então, a busca dos afins constitui um instrumento muito especial para que a gente possa fazer esse caminho que não é fácil, que é o caminho de largar os egrégoras e começar realmente a trilhar o caminho do coração. É uma coisa delicada, mas de qualquer forma eu acho que não tem melhores companheiros na vida da gente do que aqueles que estão imbuídos de propósitos semelhantes e afins. É uma maneira de se ajudar. E os afins se atraem. Então é muito importante que a gente dê oportunidade para que isso aconteça na vida da gente. Porque a maior parte da vida da gente, todos nós somos verdadeiras ovelhas negras nas nossas respectivas famílias. Não é verdade? É assim. A nossa verdadeira família, de repente, não é a nossa família de consanguinidade, nem a nossa família kármica. São outros. E nós temos que ter, no mínimo, a audácia, a coragem, a determinação de começar a nos relacionar com essas pessoas. Em nível de amizade, de projetos em comum, de muita coisa, para que esse convívio possa facilitar o processo, porque já é duro demais, gente. Então, se a gente ficar sozinho, como ovelha negra, perdido numa família, quantos casais, eu conheço o nosso curso, a Osima que organizou 2 anos de curso comigo, sabe quantas mulheres tinham que mentir para o marido dizendo que vinha palestra de Gonzaga e quantos maridos tiveram que mentir para as mulheres para dizer que vinha palestra. Inventavam outras coisas, porque o companheiro não aceitava. E conviviam com essas situações, tinham que conviver, tinham que criar desculpas dentro da família para poder fazer o que amam, o que gostam, o que é importante fazer para eles. Porque o outro representa um egrégora e está ali puxando, não é culpa da pessoa, ela é apenas um veículo através do qual uma massa de energia gigantesca age para manter você aprisionado numa determinada perspectiva de realidade de vida. Se você quer sair, a primeira resistência às vezes é o companheiro, a companheira, às vezes são os filhos e assim por diante. Então, contrabalancem essa pressão, começando a abrir seus relacionamentos, suas amizades, etc., com pessoas sensíveis a isso. É a maior ajuda que vocês podem receber. Até que um dia vocês vão ver, basicamente, vocês só vão ter amizades nesse tipo de relações. Isso ajuda muito, facilita muito. Bom, guarde então esse elemento aqui, na cabeça, e vamos falar sobre essas regras mnemônicas. Os espaciais nos ensinam para nos guiar nessa trajetória de contato conosco mesmo. E a gente pode discutir algumas coisas interessantes. Esse sistema, ele chama-se iniciático, de caráter iniciático. Ele pode ser representado por uma, vamos dizer assim, uma estrela de 8 pontas. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, nordeste, sudeste, etc. 8 pontas. Esse circuito é chamado de Zazoé ou Zazeu, tanto faz. Zazoé, assim, ó. Ou então Zazeu. Isso é o nome do personagem que foi utilizado para exemplificar isso daqui. É como se você estivesse aqui numa encruzilhada. E esses são as 8 experiências às quais vocês têm que se dedicar ao longo de uma vida para crescer baseada nos fundamentos do próprio coração. Né? É uma regra de referência. Né? Você não tem que fazer todos necessariamente. Você pode, inclusive, dedicar uma vida inteira a um desses caminhos. Em outras vidas, pode tentar premiar um pouco de cada um deles. De modo que não existe uma regra. O importante é nós considerarmos que essa equação oitavada é uma equação de iniciação à vida autêntica, à vida real, na matéria, completamente descomprometida com todos os esquemas de egrégora.
É como sair dele. Isto é como ir abandonando os sistemas de egrégora como referência e passar para as referências internas. Vamos ver cada uma delas. Os 8 encontros. Os nomes mântricos de cada um desses caminhos, a gente vai colocando aqui. Isso que eu faço com essa ponta, que ela não quer ficar no lugar dela. O braço? Oi. Eu vou escrever assim e depois viro. Não tem... Ah, sim, tudo bem. O primeiro encontro, é o encontro norte, mais complexo, de certa forma, é chamado de Om Ma Hai. Om Ma Hai. Quer dizer, o encontro consigo mesmo. No sentido de ouvir com independência a você mesmo. Isto é, diante de qualquer informação externa, você vai para dentro em busca da referência e não buscar opiniões de terceiros sobre aquilo. Você contrapõe sempre qualquer informação externa aos seus sentimentos e não aos de terceiro. Você deixa de ser um sujeito que coleciona um monte de opinião para tomar a sua. Você acaba sem opinião. Até porque é impossível entender os processos que os outros passaram para chegarem àquelas opiniões. Então, confronte cada fato externo com sua percepção e seu sentimento próprio, independentemente se você está certo, está errado, não interessa. Esse exercício é fundamental. É o primeiro encontro. No sul, encontro Odissani. Então, ali é a bússola do diálogo interno, fruição. Veja como a cabeça é diferente. Meu Deus, eu penso como fulano ou penso como ciclano? Não, agora eu sou evangélico, não posso ir na sessão espírita. Agora eu sou sessão espírita, não posso ir não sei aonde. Essas regrinhas. Isso tudo, gente, é caminhar expressão de egrégora. Você tem que ter a liberdade de ir aonde você quiser. Vá conforme a sua curiosidade e determinação interna, espiritual, com toda a liberdade. Experimente aquilo que o Osho falava. Quer saber de uma coisa? Viva a coisa. Viva sem medo, sem preconceito, sem tabu, sem coisa nenhuma. Viva para saber o que é que você quer viver. Naquele filme da Julia Roberts, ela teve que fazer vários tipos de fritação de ovos para saber que tipo de ovo ela gostava. Que filme era aquele? Noiva em Fuga. Porque para cada um dos casos de namoro que ela tinha, ela dizia sempre que ela gostava do ovo feito de acordo com o que o outro gostava. O sujeito falava, adoro ovos fritos com bacon. Ah, eu também. Outro namoro, eu adoro ovos não sei da cor. Ela, eu também. Até que ele encontrou um sujeito e falou, qual é o tipo de ovos que você realmente gosta, né? Aí ela foi fazer todos os tipos de ovos para saber o que ela gostava. Você vê que liçãozinha interessante num filme, né, bem para as massas mesmo. Bom, o que é Odissani? Odissani. Ela é engraçadíssima aqui, ó. Sobre os funcionamentos dela nessa crise americana não foram tão engraçados assim. Viu, Gonçalo? Você precisa escrever imediatamente, você sair um pouquinho, daí eu localizo. Sim, senhor. Odissani é o encontro com o companheiro ou com a companheira. A maior parte de nós projeta no outro intenções de egrégora. A gente não sabe qual é realmente, ou quem deve ser a nossa companheira ou o nosso companheiro. Como é difícil isso. Então, aqui é o encontro com o diálogo interno. Aqui, outro encontro com o verdadeiro companheiro ou companheira. Essa busca. Não descansem. O encontro consigo mesmo. Aqui, gente, quando eu falo encontro consigo mesmo, eu estou me referindo à capacidade de diálogo interno. Não aquele diálogo mental entre 2 opiniões, 3 opiniões, 5 livros e 4 bíblias. Tá? É o encontro para dentro, é a confrontação com a percepção interna com o fato externo. Aqui é a busca real, verdadeira do companheiro. Qual é o meu companheiro, a minha companheira? Porque todos nós somos fortemente influenciados por educação, por mídia, por um monte de coisa. Até pelos próprios símbolos que a sociedade organiza no plano do consumo. Símbolos de beleza, do que é uma mulher bonita, do que é um homem bom, etc, etc, etc. Né? Descobrir quem é, para si mesmo, a pessoa ou o companheiro. Pode não ser nada daquilo que está no figurino, mas é uma relação que você estabelece conscientemente. Aqui no leste, nós temos Djuncar.
essas palavras são mantras referentes a esses encontros, não são nomes. Juncar, esse encontro do leste. É o encontro com a sua casa, o abrigo e com o vestuário. Não com a aparência, mas o vestuário, o encontro, o abrigo. A maior parte de nós se veste e tem casas e arrumam as casas conforme os padrões que são socialmente aceitos. Vocês já entraram em casas de artistas, pintores, por exemplo, ou escultores? É uma coisa maravilhosa. Eu tenho uma amiga no Rio, muito conhecida, eu vou citar o nome dela porque não tem importância. Chica Grank. Chica Grank é filha da dona Irene Grank, a famosíssima ufóloga brasileira, hoje já bastante idosa, com uma série de problemas. Mas a casa da Chica é uma coisa ímpar. Só pode ser da Chica. Ninguém gostaria de viver numa casa daquela, e é uma casa harmoniosa, porque é o ateliê aonde ela trabalha artes plásticas, a casa inteira. Não há uma distinção clara entre cozinha, sala, quarto, é uma coisa só. E eu digo que é um exemplo porque a maior parte das casas você entra e você não sabe quem é. Porque nós seguimos padrões estereotipados, né, a respeito do que seja uma boa, confortável casa. Pouca gente dá uma identidade ao seu próprio lugar. Por mais simples que seja, aquilo tem que se refletir o que você sente que você é e como você quer ser, não como os outros. Eu, como arquiteto, tive que enfrentar umas coisas muito interessantes. Pessoas que abrem revistas assim, dizem, ai, eu quero a frente da minha casa como a da casa de fulano, a piscina como a casa de ciclano, a sala tem que ser igual essa daqui que na revista não sei de quem. Nossa, que e vai, minha banheira, e assim vai. Quer dizer, ela mesmo não sabe como ela quer. Ela construiu com base numa série de coisas, porque depois ela fala, meu banheiro é igual a de fulano, minha piscina é igual a de ciclano. E se alguém perguntar assim, como é que é a sua piscina? Ela não vai saber. Porque a referência dela é toda fundada no mundo dos estereótipos, portanto, das estruturas de egrégora. Vocês estão compreendendo? Isso é bem diferente. Quer dizer, isso aqui é você descobrir como é que é mesmo a sua casa. E lentamente você ir adaptando até onde é possível você ser uma casa única. Única. Hoje nós estamos tão amarrados a estruturas todas que a casa nossa é sempre igual. Porque não só os meios de comunicação, os meios de produção, os eletrodomésticos, são todos parecidos. Né? As nossas casas se parecem. Nós somos obrigados a comprar um sofá de 2 lugares que mede tanto lugar porque o passeio não cabe. De repente, 500 pessoas estão comprando o mesmo sofá. Então você não tem nada de novo naquilo, nenhum fato. Aquilo não significa necessariamente você. Mas nós nos obrigamos a nos enquadrar porque não temos alternativa. Mas no dia que tivermos, nós temos que saber o que é bom para nós. Então é o encontro com a nossa casa e com o nosso próprio vestuário. Poucas pessoas sabem se vestir e se agradarem a si mesmos. Normalmente se veste para agradar terceiros, etc. Isso também é uma descoberta interessante. Então, em Juncar, é a busca, o encontro, a verificação em loco desse caminho iniciático, que é descobrir como é que é a sua própria casa. Resgate do diálogo interno, a descoberta do verdadeiro companheiro, nenhuma dessas frentes deve ser abandonadas. A descoberta da sua própria casa, como é o seu lugar, o seu recinto e o seu vestuário, porque eles estendem casa ao vestuário. Depois, o outro encontro, lá no lado de lá, chama Azum Mahá. Esse aqui, Azum Mahá. Esse é o encontro com o sítio, com o lugar, com a região, eventualmente com o país com o qual você se identifica. A maior parte das pessoas, por que você vive aqui? Ah, nasci aqui, minha família é daqui. Nunca questionou. Agora, se você é um sujeito que procura um lugar que tem a sua energia, primeiro você vira um mochileiro.